Oi pessoal, hoje eu estou aqui para poder mostrar o microscópio que a gente usa nas nossas simulações. Principalmente simulação em casa, né? Porque se você estiver no bloco, você pode usar o microscópio mais refinado que tem lá, o microscópio cirúrgico de verdade. Esse microscópio aqui, ele é usado para eletrônica. Geralmente o pessoal que dá manutenção em placa, em celular, nessas coisas em geral, eles usam esse microscópio. Tanto que ele tem um zoom muito grande, ele chega até 45 vezes de aumento. Só que para treinamento cirúrgico, ele é a melhor opção, sem sombra de dúvidas. Algumas pessoas usam lupa, celular, ou se não aquele microscópio que tem uma câmera e uma telinha na frente, você não sabe basicamente se você está alto ou está baixo no olho do paciente. Então assim, esse é o pilar da microcirurgia, né? Não só oftalmológico como qualquer outro, mas todo cirurgião em si tem que ter estereopsia. Você precisa saber qual altura de instrumento você está, qual estrutura está na frente, qual está atrás, isso é muito importante. A gente tem até uma aula falando sobre estereopsia no nosso curso. Eu quero apresentar ele para vocês aqui no modelo trinocular, que é o modelo com câmera para a gente poder gravar os nossos treinamentos, postar as coisas e tudo mais. Só que tem um modelo binocular que é muito parecido com esse, só que não vem com essa terceira ótica aqui, e nem a câmera, obviamente. Esse microscópio binocular ou trinocular serve da mesma forma para treinamento em casa, beleza? Aí vai a questão do seu orçamento, dos seus objetivos, beleza? Então vamos lá para ele propriamente dito. Aqui a gente tem duas oculares e tem uma pequena regulagem nela. Como esse microscópio tem uma distância de trabalho muito pequena e um campo também pequeno, a gente orienta a deixar o mínimo de aumento possível. Então você regula sempre anti-horário ou anti-horário. Nesse caso aqui eu deixo sempre travado no horário, porque ele tem o menor zoom possível. Para regular a sua DP, sua distância interpupilar, aqui eu não tenho uma gravação dos valores, mas a gente basicamente puxa ele para fora, olha ali e vai juntando as duas imagens. Aí eu não sei, a minha DP é 63. Só que aqui eu vou meio que na raça mesmo, sabe? Eu consigo achar a DP de uma forma muito fácil. Esse aqui é o parafuso do zoom. Igual eu disse, esse microscópio ele vai de 7 a 45 vezes de aumento. A gente recomenda deixar sempre no mínimo também. Numa cirurgia normal, a gente opera em torno de 5, 6, até 7 vezes de aumento. Só que se você ficar dando muito zoom, o seu campo vai ficar minúsculo e você não vai ver quase estrutura nenhuma. Isso é muito ruim para a cirurgia, mas a gente deixa ele no mínimo possível. Para a questão da focalização, como é que a gente vai fazer? Vou ligar ele aqui e aí eu vou direcionar o microscópio para o lado do olho que eu quero treinar. No caso aqui é o olho direito, eu frouxo isso aqui um pouquinho, centralizo ele no lado do olho, desafrouxo um parafuso aqui do ladinho para eu poder rodar a cabeça do microscópio para o meu lado. E aí eu pego nesse parafuso aqui atrás, ó, solto ele e vou chegando um pouquinho perto do olho. Dei um zoom aproximado, um foco aproximado, perdão, e eu travo ele aqui. E agora eu vou para a parte do microfoco. Nessa parte do microfoco é muito importante você começar de cima para baixo. Porque se você acomoda ainda, você não seja um cirurgião mais velho, se você começar na parte de baixo, você pode estar acomodando. E isso vai te deixar exausto no final do procedimento. O que a gente faz? A gente está mais ou menos focado ali no limbo do meu modelo, eu levanto ele um pouquinho até desfocar. E aí eu posso descer ele até eu conseguir o foco perfeito. Pronto, tá ótimo. Outra parte desse microscópio é a questão da iluminação. Esse para mim talvez seja o maior defeito desse microscópio. Porque nos microscópios cirúrgicos de verdade, a gente usa luzes paraxiais e coaxiais, que melhoram o reflexo vermelho e a qualidade da imagem. Aqui a gente depende desse anel luminoso. E muitas vezes, quando eu vou fazer o procedimento, o meu instrumento, principalmente o trata, gancho, essas coisas, ele pode bater nessa região da luminária. Então o que a gente faz é aquilo que eu vou falar agora na montagem do microscópio. Eu deixo esse parafuso aqui de suporte da luminária um pouquinho mais aberto. E aí a luminária é deslocada um pouco para esse sentido, longe do meu instrumental. Ok? Depois que a gente regulou o microfoco aqui nas oculares, a gente vai para a regulagem do foco na câmera. Eu adapto ali a minha visão, igual eu já tinha dito, sem acomodar, e aí eu posso vir aqui, olhar na imagem que está no computador ou na televisão, e aí eu ajusto aqui por esse parafuso, ok? Pessoal, se você quiser comprar o melhor simulador do mercado, o Perquods, o link está aí de baixo. Só clicar que você vai conseguir chegar lá no nosso site, beleza? E tem o link do microscópio também. Bom, pessoal, agora eu vou para a tela do computador aqui para mostrar para vocês algumas opções de compra. Muita gente pergunta para a gente sobre esse microscópio e aí eu já vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Nessa tela aqui a gente está vendo o Yachun AK10. Esse microscópio mais famoso é o que eu comprei no meu R1 lá em 2019 e eu tenho esse microscópio até hoje. Esse modelo aqui é o modelo binocular. E olha só o preço. R$ 1.399, muito barato. Depois que você ficar craque
Você pode até vender o microscópio e não perder nada com isso. Mas é muito raro alguém que vende. Todo mundo mantém isso para poder ficar praticando, né? Ó, esse outro modelo aqui é um modelo que eu falo para vocês não comprarem, de forma alguma. Muita gente manda esse link aqui pra gente falando que ele está muito mais barato que a outra opção. Só que repara bem que esse microscópio aqui ele tem um aumento de 20 ou 40 vezes. Então se você tentar operar com 20, que é o menor, você vai ver basicamente o cristalino. Você não vai ver nada de outras estruturas oculares. O campo de visão dele é minúsculo, não funciona, beleza? Qualquer microscópio que vocês forem procurar, pode fazer uma busca de microscópio binocular, tem que ter algum aumento relacionado a 6 a 7 vezes. Se for assim, pode comprar sem problema, beleza? Esse microscópio aqui, ó, é um microscópio trinocular. Ele vem com uma característica muito parecida com o binocular, só que ele vem com essa ótica a mais aqui. Só que esse adaptador que vem no microscópio, que eu estou mostrando para vocês, ele não funciona com câmera. Você tem que comprar um adaptador igual a esse aqui, ó. Esse aqui é um adaptador que eu comprei há muito tempo, ele está com até o anúncio pausado, mas é muito parecido com esse. É bom perguntar para o vendedor qual que ele indica para você para não correr o risco de dar problema, né? E aí a gente coloca essa câmera, que é a câmera que eu estou usando aqui nesse microscópio também. Lembrando que uma característica dessa câmera aqui é ela necessitar de um software. Então você só consegue jogar a imagem dessa câmera pro computador. Você tem que fazer o download de um programa. Inclusive quem não gosta de baixar programas extraoficiais, eu não recomendo isso aqui de jeito nenhum, porque você baixa direto no site da empresa, uma empresa chinesa. A outra opção que a gente tem para essa câmera aqui é essa aqui, ó. Esse tipo de câmera, ele já tem um software instalado que consegue tratar a imagem e mandar o vídeo direto para a televisão. Ou para um computador, um monitor, tanto faz. Mas ele não precisa de um software num computador para poder funcionar. Então você consegue jogar ele para a televisão lá do bloco cirúrgico, ou televisão da sua casa. O problema é que você não consegue mexer na imagem. Não tem como eu colocar o tamanho da rex que eu estou fazendo, diminuir um pouquinho, cortar a imagem, fazer algumas alterações de cores. E para quem trabalha com postagem assim, até às vezes um pouco interessante. Mas se você só for praticar mesmo, então não faz diferença nenhuma. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é uma lente acessória que a gente consegue encaixar nesse microscópio nessa posição. Ele tem um problema da distância de trabalho ser um pouco pequena, como eu já tinha dito. E se eu colocar uma lente de meio, igual essa que eu estou mostrando aqui na tela do computador, eu consigo aumentar a distância de trabalho. Só que aí vem um outro problema. O cabeçote desse microscópio da ocular, ele não bascula. Ou seja, eu sempre tenho que olhar nessa posição. Agora imagina se eu levantar muito aqui para poder focar. Eu coloquei uma lente de meio, então o meu foco subiu muito. Eu vou ter que ficar nessa posição. Então algumas pessoas reclamam dessa lente de meio porque ela fica meio que inviável de usar. Se você for uma pessoa alta, tiver um banco grande na sua casa e essa questão da proximidade do foco do microscópio te atrapalhar, aí você pode usar essa lente de meio. É bem simples, ela vem igual está aqui, ela tem uma rosca na parte superior, você tira a luminária e enrosca ela aqui embaixo. É bem tranquilo. O link de alguns microscópios vai estar aqui embaixo, então se vocês precisarem, só manda mensagem pra gente, ok? Olha pessoal, agora a gente vai para a montagem do microscópio. Se você comprou ele trinocular, ele vai vir com essas peças aqui. A cabeça do microscópio ele vai vir com uma terceira ocular, o foco e o suporte da câmera, e aqui uma câmera. Se você comprou o binocular, igual eu tinha mostrado antes, aí você vai vir sem essa parte aqui, vai vir só com essas duas oculares iniciais, beleza? E a montagem é extremamente simples e intuitiva. A gente vai colocar essa haste aqui na base. Agora a gente vai colocar esse suporte aqui. Ele tem que ficar nessa posição, porque a cabeça do microscópio vai encaixar aqui e a gente precisa ter uma distância entre o simulador. Se você colocar assim, se eu precisar levantar a cabeça do microscópio, não vai ter haste suficiente, beleza? Então lembre-se sempre de montar nessa posição. Eu vou só soltar o parafuso aqui atrás, encaixo aqui e pronto. Agora eu vou colocar a cabeça do microscópio e aqui vai vir um parafuso para poder travar ela. E agora eu vou colocar a luminária. A luminária ela tem 3 parafusos e aqui a gente tem uma frestinha que ela vai servir para poder encaixar a cabeça desses parafusos. Uma coisa que eu indico, pessoal, é deixar essa luminária com a parte da frente dela um pouquinho mais perto da ocular. Por quê? Quando eu vou treinar no simulador, às vezes esse anel luminoso ele pega nos instrumentos. Esse para mim, igual eu já tinha dito, é o maior defeito desse microscópio. Como ele não tem iluminação
iluminação coaxial, a gente depende desse anel luminoso. Então, se eu deixar ele um pouco mais deslocado do centro, a gente vai ter uma performance melhor e vai atrapalhar menos durante a cirurgia. Coloquei aqui, liguei na tomada e já está funcionando. E agora eu coloco a câmera. Aqui, quando você comprar, esse adaptador ele vai vir fora do microscópio. Você coloca o adaptador, dá para colocar o foco aqui nessa rodinha. Aqui eu vou colocar outro adaptador para acoplar nessa câmera, beleza? Só enrosquei aqui e está pronto para uso. Uma curiosidade também, pessoal, é que esse microscópio ele vem com 2 pinos aqui. Ele é usado mais para eletrônica, então o pessoal usa umas pequenas hastes aqui para poder segurar as placas eletrônicas, os fios, essas coisas. Você simplesmente pega um alicate, abocanha esse pininho e puxa. É extremamente simples, não é rosca, ele é encaixado na pressão, ok? E agora eu vou falar sobre o microscópio. Eu sempre digo que esse microscópio é a melhor opção para treinamento de cirurgia oftalmológica, porque ele tem 2 vias óticas e isso permite dar estereopsia. Quando a gente tenta treinar com lupa, com celular ou com aqueles microscópios digitais que tem simplesmente uma câmera, uma telinha, você não tem noção de profundidade. A visão 2D, ela não me dá estereopsia. Então esse microscópio é o melhor custo-benefício, a gente já testou muita coisa. E infelizmente aqueles microscópios de bancada são muito caros, né? Mais de 15 mil reais, enquanto um desse aqui binocular, agora em abril de 2025, está em torno de uns 1.700, você consegue até um pouco menos que isso. E um trinocular, sem as câmeras, está em torno de uns 2.400, 2.500. Vai muito questão do seu gosto, se você gosta de gravar suas cirurgias, postar alguma coisa, mas se você quiser só para fins de treinamento, o binocular te serve, eles têm a mesma visualização, ok? Aqui eu vou começar pelas oculares. Eu sempre deixo as oculares no mínimo de aumento possível. Por quê? Esse microscópio ele tem uma distância de trabalho pequena. Se eu aumentar um pouquinho o poder das oculares aqui, que eu consigo regular, eu vou diminuir um pouquinho o meu campo de trabalho e eu tenho que aproximar um pouquinho. E às vezes você tem uma distância de trabalho pequena nessa região. Então a primeira coisa a se fazer é deixar com o mínimo de zoom possível nessa região. Beleza? O ajuste da distância interpupilar é nessa parte aqui, ó. Não tem nenhum parafuso que eu consigo regular isso. Eu vou na mão mesmo, beleza? Então eu coloco o olho aqui, vou até eu conseguir juntar as 2 imagens e tá pronto. Essa parte aqui é a parte do zoom. Esse microscópio ele tem um aumento de 7 a 45 vezes. E quando a gente vai operar no microscópio oftalmológico normal, a gente geralmente opera em torno de umas 5, 6 vezes. Isso vai muito de cirurgião, né? Eu mesmo gosto de fazer a Rex com um aumento um pouquinho maior, mas isso é momentâneo. Então eu sempre recomendo deixar esse parafuso no menor aumento possível, porque você vai ter um campo de visão um pouquinho maior. Para focalizar, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer nessa parte aqui que vai ser a distância de trabalho do microscópio até o simulador. A primeira coisa a fazer é um foco grosseiro. Então eu coloco o simulador aqui, coloco o olho mais ou menos com o limbo já ajustado nessa direção, viro aqui o microscópio um pouquinho, exatamente para o limbo do olho geral, e aí eu venho de cima, venho olhando o limbo, eu solto esse parafuso e vou soltando o microscópio. Quando chegou num foco aproximado, eu travo ele aqui, e aí ele está na posição certinha. Agora a microfocalização, eu vou nesse parafuso. Geralmente eu vou de cima para baixo, porque se você tiver menos de 40 anos, você vai acomodar. Menos não, né? O pessoal mais velho acomoda também. Mas se você for bem mais jovem, você consegue acomodar no microscópio e você vai ficar exausto durante a cirurgia. Então uma regra para poder focalizar no microscópio é sempre vir de cima, eu tô mais ou menos focado, eu levanto o microfoco e vou abaixando aos pouquinhos até eu conseguir focalizar. Porque eu tenho o mínimo de acomodação possível e eu não fico exausto ali no final do treinamento ou no final das minhas cirurgias. Bem, pessoal, da montagem do microscópio era isso. Um vídeo bem básico, bem intuitivo.